Carmen, uma enfermeira particular, foi contratada para cuidar de Alice, uma menina que estava há algum tempo em coma. Murilo, o pai da garota, estava desesperado para garantir que a filha melhorasse o quanto antes. Fabíola, esposa dele e madrasta da garota, no entanto, parecia estar mais preocupada com o dinheiro e os negócios da família. Quando Carmen percebeu o que realmente estava acontecendo ali, a verdade partiu o coração de toda a cidade. Carmen chegou ao mercado da família Bastos em uma manhã ensolarada, trazendo uma mala grande e uma bolsa cheia de equipamentos médicos. O sol brilhava intensamente, iluminando as ruas movimentadas e criando um contraste com a sensação de apreensão que ela sentia no peito. O mercado, conhecido por seus produtos frescos e seu ambiente acolhedor, estava cheio de clientes que pareciam alheios à luta silenciosa que se desenrolava nos bastidores. Murilo, um homem de cerca de 35 anos, com expressão cansada, mas amigável, a recebeu na porta. Seus olhos refletiam um cansaço acumulado, mas ele conseguiu esboçar um sorriso ao ver Carmen. "Bem-vinda, Carmen", disse Murilo, tentando sorrir, apesar do cansaço evidente. "Estamos muito gratos por você estar aqui. Alice precisa de cuidados especializados e estamos desesperados para vê-la melhorar. Os médicos dizem que ela não tem cura e sequer sente as pernas." Carmen apertou a mão de Murilo e respondeu com um tom suave, mas firme. "Estou aqui para ajudar da melhor forma possível. Vamos fazer o que for necessário para cuidar de Alice." Murilo conduziu Carmen pelo mercado, uma estrutura espaçosa e bem decorada, mas que tinha uma sensação fria e impessoal. À medida que passavam pelos corredores, Carmen notava a variedade de produtos e a organização impecável das prateleiras. No entanto, havia uma falta de calor humano, uma ausência de vida que contrastava com a agitação do ambiente. "Estamos tentando manter o mercado funcionando enquanto cuidamos de Alice", explicou Murilo, à medida que eles caminhavam. "Mas tem sido difícil. Ela é a minha razão de viver, e sem ela, tudo parece desmoronar." Carmen concordou, compreendendo a profundidade da situação. "Vamos focar em dar a Alice os cuidados que ela precisa. Com o tempo, ela vai melhorar, e quem sabe, o mercado voltará a ter a vida de antes." Ao chegarem a uma porta nos fundos, Murilo a abriu e Carmen entrou em uma sala bem iluminada, que parecia ser um escritório transformado em quarto de hospital improvisado. Alice estava deitada em uma cama com os olhos fechados, respirando com dificuldade. Seu rosto estava pálido e havia uma aura de fragilidade em torno dela. "Esta é a Alice", disse Murilo com um suspiro pesado. "Ela está nesse estado há alguns meses. Os médicos dizem que não há muito mais o que fazer, mas eu não posso desistir. Ela é tudo para mim." Carmen se aproximou de Alice, examinando os aparelhos e os sinais vitais. "Entendo, Murilo. Vou cuidar dela como se fosse minha própria filha. Vamos ver o que podemos fazer para melhorar a situação." Carmen se dirigiu à menina, colocando sua mala no chão e abrindo sua bolsa de equipamentos médicos. "Olá, Alice", disse ela com calma, tocando a mão da menina com gentileza. "Sou Carmen, a enfermeira que vai cuidar de você. Vamos começar devagar, ok?" Naquele momento, a porta do quarto se abriu e Fabíola entrou. Ela era uma mulher alta com cabelos loiros e um olhar frio. "Murilo, precisamos conversar sobre as finanças do mercado", disse ela, sem nem ao menos olhar para Carmen. Murilo suspirou, e a tensão era visível em seus ombros. "Fabíola, por favor, não agora. Estou ocupado cuidando da Alice e a nova enfermeira acabou de chegar para ajudar." Fabíola olhou para Carmen com desdém, como se a presença da enfermeira fosse uma inconveniência. "Não podemos nos dar ao luxo de ignorar os problemas do mercado, Murilo. Alice pode esperar, mas as finanças não." "Fabíola, por favor. Esta é Carmen, a enfermeira de Alice", disse Murilo tentando introduzir as duas. "Carmen,
Esta é Fabiola, minha esposa e madrasta de Alice. Carmen manteve a compostura e se apresentou com serenidade. Muito prazer, Fabiola. Vou fazer tudo ao meu alcance para ajudar Alice. Vou começar com uma avaliação completa e depois discutiremos os próximos passos. Fabiola lançou um olhar breve e desinteressado para Carmen. Espero que saiba o que está fazendo, disse ela de maneira brusca. Não queremos desperdiçar nosso tempo e dinheiro com falsas esperanças. Ao ouvir aquilo, Carmen se sentiu ofendida. Ela respirou fundo antes de falar. Devo dizer, senhora Fabiola, que eu entendo a importância das questões financeiras, mas neste momento a prioridade deve ser a saúde e o bem-estar de Alice. Se precisar de alguma coisa, estarei aqui para ajudar. Fabiola apenas bufou e saiu do quarto sem mais uma palavra. Carmen suspirou, sentindo a tensão no ar. Ela sabia que a situação não seria fácil, mas estava determinada a não deixar que a atitude de Fabiola interferisse em seu cuidado com sua nova paciente. Carmen sentiu a tensão no ar e percebeu que a situação seria mais complicada do que esperava. Murilo, visivelmente desconfortável, tentou justificar a atitude da esposa. Fabiola está sob muita pressão, disse ele, suspirando. Ela não estava preparada para lidar com algo assim. Entendo, Murilo, respondeu Carmen, tentando tranquilizá-lo. Vamos nos concentrar em Alice. Isso é o mais importante agora. Com isso, Carmen começou a se instalar no quarto de Alice, montando seus equipamentos e se preparando para cuidar da menina. Ela sabia que precisaria de toda a sua experiência e paciência para enfrentar os desafios que viriam. Nos dias que se seguiram, Carmen mergulhou de cabeça no cuidado de Alice. Ela monitorava sua condição de perto, ajustava os medicamentos conforme necessário e garantia que a menina estivesse o mais confortável possível. Enquanto isso, a situação no mercado continuava a se deteriorar. Fabiola estava cada vez mais distante de Murilo e de Alice, focada apenas em salvar o negócio a qualquer custo. Sua determinação em manter o mercado aberto a levava a tomar decisões difíceis, sem considerar as consequências para sua família e seus funcionários. Certa tarde, enquanto Carmen estava cuidando de Alice, Murilo entrou no quarto com uma expressão sombria. Carmen, preciso falar com você, disse ele, com a voz carregada de preocupação. Carmen olhou para ele, percebendo a seriedade da situação. O que houve, Murilo? Aconteceu algo com Alice? Murilo sacudiu a cabeça. Não é Alice, é o mercado. As coisas estão cada vez piores e eu não sei mais o que fazer. Fabiola está determinada a mantê-lo aberto, mas a que custo? Carmen colocou a mão no ombro de Murilo com simpatia. Eu entendo que seja difícil, Murilo, mas agora o mais importante é cuidar de Alice. O resto pode esperar. Murilo assentiu, agradecendo pela compreensão de Carmen. Ele sabia que ela estava certa, mas a pressão da situação estava começando a pesar sobre ele. Enquanto isso, Fabiola estava em uma reunião com os funcionários, discutindo medidas cada vez mais drásticas para tentar salvar o mercado. Sua determinação em manter o negócio à tona era evidente, mas sua abordagem era fria, sem se importar com o impacto que suas decisões teriam. Enquanto trabalhava, Carmen não podia deixar de pensar na frieza de Fabiola e no quanto Murilo parecia estar preso entre cuidar da filha e lidar com a esposa. Carmen prometeu a si mesma que faria o possível para proteger Alice e descobrir o que realmente estava acontecendo naquela casa. Todos os dias, ela realizava uma rotina rigorosa de monitoramento e tratamento, certificando-se de que todos os aparelhos funcionavam corretamente e que Alice recebia a melhor atenção possível. Mesmo com a tecnologia avançada ao seu redor, Carmen sabia que o cuidado humano era insubstituível. Ao cuidar de Alice, Carmen também buscava entender melhor a dinâmica da família Bastos.
Ela observava as interações entre Murilo e Fabiola, tentando captar pistas sobre o que estava acontecendo nos bastidores. Certa noite, enquanto fazia anotações no quarto de Alice, Carmen ouviu vozes abafadas vindo da sala. Curiosa, ela se aproximou silenciosamente e espiou pela porta entreaberta. Dentro da sala, Murilo e Fabiola estavam envolvidos em uma discussão acalorada. As palavras eram afiadas, cheias de ressentimento e frustração. "Não posso acreditar que você está disposta a sacrificar tudo por esse mercado", disse Murilo com a voz carregada de emoção. "Alice está lutando pela vida e você só pensa nos lucros." Fabiola cruzou os braços e uma expressão dura e implacável tomava o seu rosto. "O mercado é nossa vida, Murilo. Sem ele, não teríamos nada. Eu estou fazendo o que é necessário para proteger nosso futuro." Carmen observava a cena com o coração apertado. Ela podia ver a dor nos olhos de Murilo e a angústia de ter que escolher entre sua esposa e sua filha tomar toda a sua alegria. E ela sabia que precisava fazer algo para ajudar. Decidida a intervir, Carmen entrou na sala e enfrentou Fabiola com determinação. "Com licença, Fabiola", disse ela com firmeza. "Sei que o mercado é importante para vocês, mas neste momento a prioridade deve ser a saúde e o bem-estar de Alice. Ela precisa de vocês, agora mais do que nunca." Fabiola olhou para Carmen com surpresa e seu semblante parecia endurecido pelo conflito interno. "Como você ousa falar assim comigo? Que direito você tem de opinar na conversa que estou tendo com meu marido?" Por um momento, Carmen viu uma faísca de humanidade antes que ela se virasse e saísse da sala em silêncio. Murilo olhou para Carmen com gratidão e uma mistura de alívio e preocupação se imprimiu em seus olhos. "Obrigado, Carmen", disse ele, com a voz embargada. "Eu não sei o que seria de nós sem você." Algum tempo depois, enquanto Carmen ajustava Alice na cama durante um início de tarde, Murilo entrou no quarto com um sorriso cansado, mas genuíno. "Carmen, como Alice está hoje?" ele perguntou, e sua voz carregava um tom de esperança que havia se tornado raro nos últimos tempos. "Ela está estável, Murilo", respondeu Carmen, mantendo seu tom profissional, mas gentil. "Estou monitorando seus sinais vitais e parece que ela está respondendo bem aos cuidados. No entanto, ainda há muito a ser feito." Murilo suspirou aliviado. "Isso é um alívio. Você não sabe o quanto significa para mim ver qualquer sinal de melhora." Carmen sorriu, tentando transmitir coragem para Murilo. "Faremos tudo o que for necessário, Murilo. Não vamos desistir." Murilo se aproximou de Carmen com um sentimento de gratidão nos olhos. "Obrigado por tudo, Carmen. Você é um raio de esperança em meio a toda essa escuridão." Carmen sorriu, tocada pelas palavras de Murilo. "É um prazer ajudar, Murilo. Vamos continuar lutando por Alice, juntos." Enquanto a tarde avançava, Carmen permaneceu ao lado de Alice, monitorando seu progresso e ajustando o tratamento conforme necessário. Ela sabia que o caminho pela frente seria desafiador, mas estava determinada a não desistir até que Alice estivesse completamente recuperada. E assim, dentro daquele quarto onde o amor e a esperança se entrelaçavam em uma batalha contra a adversidade, Carmen continuava sua missão de cuidar de Alice, mantendo viva a chama da esperança em meio à escuridão que o cercava. Enquanto isso, Fabiola observava à distância, sempre com uma expressão de desdém. Carmen podia sentir o desconforto da madrasta em relação a Alice e a si própria. Fabiola evitava qualquer interação prolongada com a garota e, quando falava com Carmen, era apenas para questionar os custos e a eficácia dos tratamentos. Em uma dessas ocasiões, Fabiola entrou na cozinha, onde Carmen preparava uma fórmula especial para Alice. "Quanto tempo você acha que ela precisa continuar com esses cuidados intensivos?"
Ainda vai demorar muito tempo? Perguntou Fabiola, sem rodeios. Carmen respondeu com calma, mesmo sentindo uma raiva cada vez maior das atitudes de Fabiola. É difícil dizer com precisão, Fabiola. Cada paciente é único e Alice está em uma situação delicada. Precisamos de tempo para observar as reações dela aos tratamentos. Fabiola bufou, cruzando os braços, insatisfeita. Isso está nos custando uma fortuna, Carmen. Preciso que essa menina se recupere de uma vez por todas ou simplesmente pare de dar gastos. Apesar de ter ficado assustada com as palavras de Fabiola, Carmen manteve sua compostura. Meu objetivo é garantir a saúde e o bem-estar de Alice. Estou aqui apenas para isso. Fabiola apenas concordou antes de ir embora, deixando Carmen sozinha, com um peso no coração. Ela sabia que a situação financeira da família era difícil, mas não podia comprometer a qualidade do cuidado de Alice. Além disso, havia alguma coisa no jeito que Fabiola falava de Alice que a incomodava. Nos dias seguintes, Carmen redobrou seus esforços para encontrar maneiras de reduzir os custos do tratamento sem comprometer a qualidade. Ela fez parcerias com fornecedores locais e buscou alternativas mais econômicas, mas sem abrir mão da eficácia dos cuidados. Em uma manhã, enquanto revisava os registros médicos de Alice, Carmen notou algo estranho. As reações da menina às medicações não estavam consistentes com o que ela esperava. Alice parecia piorar após cada dose, algo que não fazia sentido. Decidida a investigar, Carmen levou o frasco de medicação para uma análise mais detalhada. Ela sabia que precisava ter certeza de que não havia erros ou adulterações nas medicações. Para sua surpresa e desespero, os resultados mostraram que o frasco continha uma substância sedativa que não estava prescrita para Alice. Ao perceber aquilo, o chão pareceu sumir sob os pés de Carmen. Algo estava muito errado e alguém estava manipulando os medicamentos de Alice para que ela continuasse em um estado grave de saúde e, pior ainda, sem tratamento. A enfermeira finalmente começou a entender por que os médicos diziam que a situação da menina não tinha solução. Naquela noite, Carmen abordou Murilo com as novas informações que descobriu. Murilo, preciso falar com você sobre as medicações de Alice, começou ela com a voz carregada de preocupação. Um dos frascos continha uma substância sedativa que não está prescrita. Isso pode estar causando as reações adversas que observei. Murilo arregalou os olhos, chocado com a revelação. Como isso pode ter acontecido? Quem poderia ter feito algo assim? Carmen balançou a cabeça, igualmente perplexa. Não tenho certeza, Murilo, mas precisamos ser cuidadosos daqui para frente. Vou garantir que as medicações sejam corretamente administradas a partir de agora. Murilo, ainda perplexo com tudo aquilo, nós temos que descobrir quem está por trás disso, ele disse enquanto dava um soco na parede. Carmen se assustou com a atitude de Murilo, mas entendeu. Após uma pausa, ela falou pensativa. Murilo, precisamos considerar todas as possibilidades. Pode ser que alguém esteja adulterando as medicações de Alice. Murilo ficou em silêncio, processando a informação. Você acha que Fabiola está envolvida nisso? Perguntou ele com a voz trêmula. Carmen não queria acusar ninguém sem provas concretas, mas sabia que precisava ser honesta. Não posso afirmar nada sem provas, Murilo. Precisamos investigar isso a fundo. Às vezes, fico incomodada com os comentários que Fabiola faz em relação a Alice, mas a saúde e a vida da menina estão em risco. Essa deve ser a nossa prioridade. Murilo assentiu, e seu rosto era uma mistura de preocupação e dúvida. Precisamos descobrir a verdade, custe o que custar. Carmen colocou a mão no ombro de Murilo com gentileza. Estou aqui para ajudar no que for necessário, Murilo. Vamos descobrir quem está por trás disso e garantir que Alice esteja segura. Enquanto aguardava,
O desenrolar dos acontecimentos, Carmen permaneceu ao lado de Alice, garantindo que ela recebesse todo o cuidado necessário. Ela rezou para que a verdade viesse à tona e que Alice pudesse se recuperar sem mais interrupções. Nos dias seguintes, Carmen começou a observar Fabiola mais de perto. Ela notou que Fabiola, às vezes, insistia para ser responsável por administrar as medicações a Alice e frequentemente ficava irritada quando Carmen oferecia ajuda. Essa atitude defensiva apenas aumentou suas suspeitas. Em uma tarde, Carmen decidiu confrontar Fabiola discretamente. "Fabiola, podemos conversar?" perguntou ela, tentando manter um tom amigável. Fabiola a olhou com desconfiança. "Sobre o que, Carmen?" "Sobre as medicações de Alice", disse Carmen, observando a reação de Fabiola. "Encontrei algo estranho em um dos frascos e queria saber se você notou algo diferente." Fabiola pareceu surpresa com a pergunta, mas tentou manter a compostura. Não notei nada de diferente. Por quê?" Carmen decidiu ir direto ao ponto. "Encontrei uma substância sedativa em um dos frascos, Fabiola. Uma substância que não está prescrita para Alice. Você tem alguma ideia sobre como isso pode ter acontecido ou como esse medicamento foi parar lá?" Fabiola ficou visivelmente nervosa e seus olhos piscavam rapidamente. Eu não sei do que você está falando, Carmen. Não tenho nada a ver com isso." Carmen percebeu que Fabiola não estava sendo totalmente sincera, mas decidiu não pressioná-la ainda mais naquele momento. "Está bem, Fabiola. Se você notar algo incomum, por favor, me avise imediatamente." Mesmo assim, Fabiola ficou visivelmente desconfortável. "Eu apenas cuido das medicações dela de vez em quando. Não sei do que você está falando." "Entendo", disse Carmen calmamente, "mas precisamos garantir que tudo está correto. A saúde de Alice depende disso." Fabiola bufou cruzando os braços. "Você está insinuando que eu não me preocupo com os cuidados dela?" "Não estou insinuando nada", respondeu Carmen, mantendo a calma. "Só quero ter certeza de que estamos fazendo tudo corretamente." Fabiola saiu do quarto de maneira abrupta, deixando Carmen ainda mais desconfiada. Carmen sabia que precisava de mais provas antes de agir e descobrir quem estava por trás do envenenamento de Alice. No dia seguinte, Carmen continuou sua investigação de forma discreta. Ela revisou os registros médicos de Alice, verificou os estoques de medicação e conversou com funcionários do mercado. No entanto, nada parecia apontar diretamente para Fabiola. Carmen passou a noite em claro, revirando-se na cama, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Com a insônia tomando sua noite, Carmen decidiu tomar um copo d'água. De repente, ela viu Fabiola deslizando para o quarto de Alice, tentando permanecer discreta, com um frasco de medicação em mãos. Aquela cena começou a assombrar seus pensamentos. Ela precisava saber a verdade. Com determinação, ela decidiu agir. Imediatamente, Carmen pensou em pedir ajuda para Murilo, mas ele estava ausente naquela noite por conta de uma viagem de trabalho e só voltaria de manhã. Ela, então, esperou com paciência até que a casa mergulhasse em silêncio. Com passos cuidadosos e sem fazer barulho, ela seguiu Fabiola até o quarto de Alice. Seu coração batia descompassado enquanto observava Fabiola administrar a medicação na menina. Seu estômago retorcia de angústia diante daquela situação terrível que começava a se desenrolar diante de seus olhos. Quando Fabiola finalmente saiu do quarto, Carmen sentiu-se aliviada por um momento, mas sua mente já estava trabalhando rápido. Ela entrou no quarto de Alice e se aproximou do frasco deixado, com mãos trêmulas. Ela o examinou, rezando para que suas suspeitas fossem infundadas. No entanto, a cruel realidade se revelou diante dela. O frasco continha a mesma substância sedativa que ela havia encontrado antes, confirmando
que Fabíola estava envolvida naquilo. O horror a abraçou como um manto gelado. Carmen sabia que não podia mais adiar suas ações. Ela precisava proteger Alice a qualquer custo. Com a determinação firmemente estampada em seu rosto, Carmen passou a noite ensaiando mentalmente as palavras que confrontariam Murilo. Ao amanhecer, Carmen estava esperando por Murilo na cozinha, com o coração batendo forte com a antecipação do que estava por vir. Quando Murilo entrou na cozinha, ela o encarou com olhos sérios e determinados. "Murilo", começou ela, com a voz firme, apesar do nervosismo que a consumia. "Precisamos conversar." Murilo olhou para ela com surpresa, claramente sem esperar tal abordagem tão cedo pela manhã. Ele não via a hora de tomar um banho e dormir, pois o dia de trabalho anterior havia sido cansativo. "O que há de errado, Carmen?" ele perguntou, com a expressão confusa. Carmen respirou fundo, reunindo sua coragem interior. Ela não podia mais fugir dessa conversa. "Eu vi Fabíola entrando no quarto de Alice ontem à noite", disse ela, enquanto sua voz tremia ligeiramente. Ela estava administrando uma medicação estranha, a mesma medicação que eu encontrei com aquela substância sedativa. Os olhos de Murilo se arregalaram com choque e incredulidade. Ele começou a balbuciar uma justificativa, mas Carmen o cortou com um gesto firme. "Não há desculpas, Murilo", disse ela com a voz carregada de determinação. "Eu sei o que está acontecendo e precisamos agir agora para proteger Alice." Os dois então começaram a correr contra o tempo. Eles preparam Alice e uma bagagem para alguns dias e levaram a menina até o hospital para que pudessem finalmente confirmar que Alice estava sendo sedada. No hospital, os médicos confirmaram o pior temor de Carmen. Alice estava mesmo sendo mantida em coma por uma substância não prescrita. A gravidade da situação era chocante, mas finalmente a verdade havia vindo à tona. Por sua vez, Carmen e Murilo enfrentaram aquela tempestade, mas também sentiram uma esperança renovada. Saber que Alice estava finalmente livre das interferências prejudiciais trouxe um alívio imenso. O tratamento correto foi iniciado imediatamente e Alice começou a mostrar sinais de melhora aos poucos. Enquanto Alice lutava pela recuperação, Carmen e Murilo estavam ao seu lado a cada passo do caminho. Eles se uniram ainda mais, determinados a garantir que nada de mal acontecesse à menina novamente. Durante mais de 2 semanas, Carmen e Murilo permaneceram no hospital, enquanto os médicos ajustavam os tratamentos de Alice para reverter os efeitos dos sedativos. A tensão no ar era palpável, mas havia também uma corrente de esperança se formando lentamente. Para a alegria de todos, Alice começou a mostrar pequenos sinais de recuperação. Seus dedos mexiam levemente e seus olhos piscavam. Murilo, com lágrimas nos olhos, segurou a mão da filha com ternura. "Alice, estamos aqui. Você está segura agora", sussurrou ele com a voz embargada pela emoção. Carmen sentiu uma onda de alívio e determinação. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas ver esses pequenos sinais de progresso era um raio de esperança. "Ela está progredindo, Murilo", disse Carmen, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. "É um pequeno passo, mas significativo. Vamos continuar lutando por ela." Os dias que se seguiram foram repletos de cuidados intensivos e vigilância constante. Alice lutava bravamente e Carmen e Murilo estavam lá a cada momento, encorajando-a e torcendo por sua recuperação. Ao longo dos próximos dias, Alice mostrou mais sinais de consciência. Um dia, ela abriu os olhos completamente e olhou em volta, confusa, mas desperta. "Carmen, ela está acordando!" exclamou Murilo, com a felicidade evidente em sua voz. Carmen se aproximou da cama, com um sorriso radiante iluminando seu rosto tenso. "Oi, Alice, você está segura agora."
Estamos aqui para cuidar de você. Alice piscou algumas vezes, tentando focar. Sua voz saiu fraca e rouca quando perguntou: Onde estou? Você está no hospital, meu amor, respondeu Murilo, segurando a mão de sua filha com ternura. Você esteve dormindo por um tempo, mas agora está acordada. Alice olhou para ele com confusão e então para Carmen, que segurava sua outra mão. Aos poucos, a realidade começou a se estabelecer em sua mente e ela se lembrou do que havia acontecido antes de adormecer. Fabiola, ela, murmurou Alice, e seus olhos se arregalaram com a lembrança das visitas da madrasta. Não se preocupe com isso agora, Alice, disse Carmen rapidamente, percebendo a agitação da menina. Você está segura. Fabiola não pode mais prejudicá-la. Alice assentiu fracamente, parecendo aliviar-se com essa garantia, embora ainda não soubesse direito quem era Carmen. Ela fechou os olhos por um momento, parecendo exausta pela breve conversa. Descanse, querida, disse Murilo suavemente, acariciando sua testa. Nós estaremos aqui quando você acordar. Com um suspiro cansado, Alice afundou de volta no sono, mas desta vez não era um sono induzido por drogas. Era um sono natural, de cura e descanso verdadeiros. Carmen e Murilo sentiram um peso sendo levantado de seus ombros. Ver Alice acordada e consciente era um milagre que eles pensaram que nunca veriam. Agora, eles sabiam que o caminho para a recuperação completa seria longo, mas estavam determinados a estar ao lado de Alice em cada passo do caminho. Eles também sabiam que precisavam confrontar Fabiola e responsabilizá-la por suas ações. Com a ajuda de Carmen, ele conseguiu apoio jurídico e psicológico para enfrentar a situação. Certa noite, enquanto Alice ainda estava no hospital, Murilo chamou Fabiola para uma conversa séria. Carmen acompanhava a conversa, ouvindo atrás da porta. Fabiola, precisamos conversar, começou Murilo, tentando manter a calma. Carmen descobriu que Alice estava sendo sedada deliberadamente. Os médicos confirmaram que alguém estava manipulando suas medicações. Fabiola ficou pálida, mas tentou manter a compostura. Você está me acusando de algo, Murilo? Isso é ridículo. Eu jamais faria algo para prejudicar Alice. Murilo olhou para ela com firmeza. Fabiola, eu não te acusei de nada. Apenas contei o que aconteceu. Nós encontramos evidências concretas. Não podemos ignorar isso. Além disso, Carmen viu você administrando uma medicação estranha na menina. Por favor, Fabiola, Alice é meu bem mais precioso. Você precisa me dizer a verdade. Fabiola hesitou por um momento, parecendo lutar internamente. Não fui eu. Murilo estava chocado. Pare de mentir, Fabiola. Saindo de trás da porta, Carmen interveio com a voz firme e determinada. Fabiola, eu encontrei provas de que as medicações de Alice estavam sendo adulteradas. Os frascos continham substâncias que não eram prescritas por nenhum médico. Eu tomei o cuidado de coletar as impressões digitais dos frascos. E adivinha? As provas já estão nas mãos da polícia. Fabiola tentou argumentar, mas Murilo levantou a mão para acalmá-la. Fabiola, sabemos que você estava por trás disso. Encontramos os frascos e os resultados dos testes laboratoriais. Temos todas as provas. Fabiola hesitou por um momento, mas a verdade começou a emergir. Finalmente, ela cedeu e desabou em lágrimas. Eu não podia suportar a ideia de passar o resto da minha vida cuidando do filho de outra mulher. Eu queria que fosse só nós dois, Murilo, confessou ela, com lágrimas nos olhos. Murilo ficou chocado com a revelação. Ele olhou para Carmen, vendo a dor refletida em seus olhos. Ele se aproximou de Fabiola com uma mistura de compaixão e raiva. Fabiola, o que você fez foi terrível. Você colocou a vida de Alice em perigo por seus próprios desejos egoístas. Não posso mais confiar em você, disse Murilo com a voz carregada de emoção. Fabiola tentou protestar. Por favor, Murilo, não. Murilo balançou a cabeça, incrédulo.
Você estava disposta a sacrificar a vida de uma menina por isso? Não posso acreditar que você faria algo tão cruel. Fabiola continuou a chorar, e suas palavras se misturavam com os soluços. Eu estava desesperada. Sinto muito, Murilo. Eu errei. Com a voz carregada de tristeza e frustração, ele respondeu: Desculpa, mas as palavras não vão consertar o que você fez. Você colocou a vida de Alice em risco. Isso é imperdoável. Carmen permaneceu em silêncio, observando a cena com uma mistura de raiva e indignação. Ela sabia que a situação era complexa, mas não conseguia ignorar o fato de que Fabiola havia cometido um erro terrível que quase custou a vida de Alice. Depois de um momento tenso de silêncio, Murilo se virou para Carmen. Vamos embora, Carmen. Alice está nos esperando no hospital. Carmen concordou, sabendo que eles teriam que encontrar uma maneira de superar aquela situação juntos. Ela se aproximou de Fabiola, colocando uma mão gentil em seu ombro. Fabiola, o que você fez foi terrível, mas espero que um dia você possa encontrar a paz e o perdão. Por enquanto, você precisa enfrentar as consequências de suas ações, disse Carmen, com compaixão em sua voz. Antes de confrontarem Fabiola, Murilo e Carmen já haviam planejado tudo. Eles estavam com escutas no corpo e a confissão de Fabiola foi gravada. Do lado de fora da casa, viaturas polícias já estavam a postos para realizar a prisão da mulher. Fabiola foi levada sob custódia pelas autoridades, enfrentando as acusações relacionadas à sua conduta. Enquanto isso, Carmen, Murilo e Alice começaram um processo de cura e recuperação, sabendo que a estrada à frente seria longa, mas que estavam juntos nessa jornada. Não demorou muito para que a dor e a traição começassem a se dissipar, substituídas pela esperança de um futuro melhor. Aos poucos, Murilo e Carmen, envolvidos pelo cuidado com Alice, se apaixonaram e começaram a namorar. Com Fabiola fora de suas vidas, Murilo e Carmen se dedicaram integralmente à recuperação de Alice. Após algumas semanas, os efeitos dos sedativos foram revertidos e Alice começou a mostrar uma melhora significativa. Ela recuperou gradualmente o controle de suas pernas e, com a ajuda da fisioterapia, aprendeu a andar novamente. Murilo e Carmen estavam radiantes com cada pequena conquista de Alice, sabendo que estavam mais perto de tê-la completamente recuperada. O sorriso no rosto da menina era o melhor presente que poderiam receber, e eles celebravam cada progresso como uma vitória da determinação e do amor, até que ela finalmente recebeu alta do hospital. Com o passar do tempo, Alice recuperou não apenas sua saúde física, mas também sua alegria de viver. Ela era uma inspiração para todos ao seu redor, mostrando uma força e resiliência que poucos poderiam igualar. Carmen e Murilo cresceram muito com toda essa experiência. Eles aprenderam a valorizar cada momento juntos e a nunca subestimar o poder do amor e da família. Eles sabiam que juntos poderiam superar qualquer coisa que a vida lhes trouxesse. Determinados a transformar a tragédia em algo positivo, Murilo e Carmen decidiram dar um novo foco ao mercado da família. Além do horário de funcionamento, eles optaram por transformá-lo em um local que servisse refeições para moradores de rua. Alice estava determinada a usar sua experiência para ajudar os outros, e com o apoio de Murilo e Carmen, os três começaram a fazer campanhas para alimentar aqueles que mais precisavam. O restaurante se tornou um ponto de encontro para a comunidade, onde todos eram bem-vindos e ninguém passava fome. Com o tempo, o mercado se tornou mais do que um lugar para fazer compras. Tornou-se um símbolo de esperança e solidariedade, um lugar onde as pessoas podiam encontrar não apenas uma refeição quente, mas também apoio emocional e comunitário. Alice estava radiante por poder fazer a diferença na vida dos outros.
Ela se sentia realizada por usar sua experiência para ajudar aqueles que estavam passando por dificuldades, mesmo que não fossem semelhantes às que ela havia enfrentado. O objetivo de Alice era apenas fazer o bem, após tanto sofrimento. Murilo e Carmen estavam igualmente orgulhosos de Alice, e Carmen já a considerava como sua própria filha. Para os dois, ver como ela havia transformado uma tragédia pessoal em algo tão positivo e significativo os encheu de alegria e gratidão. A família tinha encontrado um novo propósito em suas vidas, e isso os uniu ainda mais. Eles sabiam que juntos podiam fazer a diferença no mundo, uma refeição de cada vez. Com Alice de volta à saúde e com um propósito renovado em suas vidas, a nova família Bastos encontrou uma nova felicidade. Murilo e Carmen se casaram e adotaram uma abordagem mais consciente e solidária em relação à vida. Por sua vez, Alice se tornou um símbolo de esperança e superação. A jornada de Murilo e Carmen foi marcada por adversidades, mas também por amor, resiliência e a crença de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E assim, com Alice em pé, olhando para um futuro cheio de promessas, a família seguiu em frente, unida e mais forte do que nunca. Ao longo do tempo, o mercado da família continuou a servir refeições para os necessitados, tornando-se um símbolo de esperança e solidariedade na comunidade. A história de Alice e sua família se tornou uma inspiração para muitos, como um lembrete de que mesmo nos momentos mais sombrios, o amor e a determinação podem nos guiar para a luz. E assim, a nova família Bastos encontrou sua paz e felicidade, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a vida lhes trouxesse. Eles aprenderam que, com amor, respeito e compaixão, poderiam transformar até mesmo as piores situações em oportunidades de crescimento e cura. Juntos, eles seguiram em frente, prontos para enfrentar o futuro com esperança e coragem. Fabíola foi condenada por seus crimes e enfrentou um julgamento justo. Durante o processo, ela foi diagnosticada com uma doença mental que influenciou suas ações. O tribunal decidiu que, além de cumprir uma pena de prisão, Fabíola deveria receber tratamento psicológico intensivo para lidar com seus problemas mentais. Embora o perdão completo de sua família e da comunidade fosse difícil de alcançar, Fabíola trabalhou incansavelmente para reconstruir sua vida e tentar compensar o mal que havia causado. Ela sabia que nunca poderia apagar completamente seus erros, mas estava determinada a viver de uma maneira que trouxesse alguma forma de bem ao mundo. E assim, Fabíola seguiu em frente, carregando o peso de seu passado, mas também a esperança de um futuro melhor, onde pudesse redimir-se através de ações positivas e serviço aos outros. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!